Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a laqueação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintora Laca, e sejam muito bem-vindos ao mais novo vídeo do canal. Hoje eu irei responder uma pergunta que eu já escutei diversas vezes, muitas vezes. Eu acho até hoje muito comum essa pergunta. É possível sustentar uma família? É possível realizar os nossos sonhos, né? Com a laqueação? E hoje eu vou falar desse assunto. Para falar desse assunto, eu gostaria de contar uma história. Quando eu era adolescente, meus pais, eles trabalhavam no segmento de portas automáticas. Sim, mas isso por volta aí de uns 30 anos atrás, mais ou menos. Naquela época, não era comum as casas terem esse tipo de portão. A maior parte das casas naquela época eram portas normais, sem mecanismo de abertura automática, enfim. Aonde tinha esse tipo de sistema eram prédios, eram residências de altíssimo padrão. E essa mesma pergunta o pessoal fazia para o meu pai: nossa, mas tem tanto portão assim para consertar? Né, assim, soava meio estranho porque não era comum, né? As pessoas às vezes nem sabiam, assim, achava tudo aquilo muito estranho. E sim, né? Foi uma época que eu me recordo, anteriormente a isso, tínhamos uma vida bastante difícil, né? Bem complicada. Nessa época aí, meu pai empreendia, né? Ele tinha uma autoelétrica que infelizmente não tinha tanto movimento, né? A ponto de suprir as necessidades da família, né? Assim, vivíamos uma situação bem difícil naquela época. E graças a essa profissão dele, a nossa vida aos poucos começou a melhorar, né? Eu lembro claramente que foi logo que ele, logo não, né? Passado, acho que não tem ao certo 1 ou 2 anos que ele estava fazendo a manutenção das portas automáticas, que teve um final do ano, né? E tanto eu quanto o meu irmão, a gente não tinha costume, né? Não era normal recebermos presentes, né? Do meu pai, principalmente. Minha mãe era do lar, né? Dona de casa, cuidava de mim e do meu irmão. E pela primeira vez, né? De tanto, né? De uma vida, pelo menos para mim naquela época, que meu pai ele chegou pra gente, pra mim e pro meu irmão, levou a gente numa loja e chegou pra gente e falou assim: pode escolher o brinquedo que vocês querem. Me emociono porque foi tão inusitado pra gente naquela época, né? E de lá, graças a Deus, com muito trabalho
do meu pai, né? E aí depois de alguns anos ele conseguiu comprar uma loja, né, que vendia também, além, assim, primeiramente ele entrou como uma pessoa, um técnico de manutenção, e aí depois ele teve a oportunidade de adquirir uma das revendas dessa empresa e também, né, foi muito bom para nossa família. Foi a primeira vez, depois de tantos anos, que meu pai conseguiu comprar um carro 0 km. Não só um, vieram outros, né? E tínhamos, né, assim, condição de comprar boas roupas, andar na moda, né? Todo adolescente, naquela época a gente já estava, acredito eu, acho que eu estava com em torno de uns 16 anos, meu irmão uns 17 para 18, e tinha uma vida bem bacana, né? Num segmento ao qual, assim, as pessoas não acreditavam. Fazendo uma comparação, né, seria como se falasse assim: poxa, eu sou vendedor de Ferrari. Poxa, mas se vende, sei lá, meia dúzia de Ferrari, e como você sustenta a sua família? Né? Não sei, eu nunca conversei com um vendedor de Ferrari, mas se eu chegasse numa revenda aqui em São Paulo e perguntasse, né, chegasse na loja da Ferrari e perguntasse, o cara talvez até falaria para mim que as 6 vendas de Ferrari por ano sustenta aquela loja belíssima na Avenida Brasil e toda a equipe que trabalha naquela loja, né? Eu passei várias vezes lá na frente, mas nunca tive coragem de entrar, né? Enfim. Então, pegando, né, o gancho dessa história, e eu lembro que meu pai ele sempre falava, meu pai é vivo ainda, graças a Deus, e ele sempre falou pra gente, pra mim e pro meu irmão, ele falou assim: se você trabalhar numa área a qual todo mundo faz, você não ganha dinheiro. E eu vivi isso na prática, eu vivi isso na minha vida, né? Eu vivi isso olhando os meus pais. Lembra? Eu falei que meu pai ele tinha uma auto elétrico. É normal, né? Assim, é convencional. E aí ele foi ser técnico de manutenção de portas automáticas, que hoje é normal, né? Hoje boa parte, pelo menos das casas em São Paulo, possuem esse tipo de equipamento. Mas há 30 anos atrás não era normal, né? Era algo como se fosse o vendedor da Ferrari. E aí, né, prosseguindo, e aí quando eu falo que eu vivi essa história também, me formei, atuei por mais ou menos 15 anos na área financeira, sendo financeiro das empresas, né? Cuidando de contas a pagar, faturamento, enfim, toda a rotina administrativa e financeira dentro de uma empresa. E aí, por meados de 2010, eu resolvi mudar de vida, né? Eu entendi que um sinal que o meu corpo deu, que se eu continuasse naquela jornada, eu iria morrer, né? Quando você não está fazendo algo
que te faz sentir vivo, né? Que você curte aquilo. Por mais dinheiro que você ganhe, eu ganhava bem, não posso reclamar. Tenho muita gratidão e muito carinho por essa empresa, essa última empresa que eu trabalhei. Mas eu, Carlos, não estava conseguindo ser, não digo feliz, eu não gosto muito dessa palavra da felicidade, mas eu não estava me sentindo vivo. Eu acho que essa é o que resume. E aí o que eu optei? Eu lembrei do meu passado, eu lembrei daquela época do meu pai fazendo a manutenção nas portas. E a empresa na época, ele mandava os componentes eletrônicos, até por uma questão de segurança no transporte, né? Não na segurança de roubo, eles colocavam numa caixinha de madeira. Então toda vez que meu pai instalava um equipamento novo, ele trazia uma caixinha de madeira. E eu pegava essas caixinhas de madeira, desmontava eles e com o que eu tinha lá, que tinha lá em casa, eu cortava, fazia uns carrinhos, né? Lembra que eu falei que a gente tinha eu tive uma infância sem muitos recursos, né? Então tudo que vinha virava brinquedo, né? Virava diversão, virava algo atrativo. E lá atrás eu pegava essas caixas de madeira e fazia carrinho, fazia o que viesse na cabeça, né? A criança, ela é muito criativa, né? Ela pega qualquer coisa e brinca. E eu pegava essas caixinhas, cortava, fazia os carrinhos e tal. E aí eu lembrei disso, nesse período que eu não estava me sentindo vivo. E aí eu tive uma ideia de fazer um curso de marcenaria. Mas a minha ideia nesse curso de marcenaria naquela época foi para hobby, né? Tive uma orientação de um especialista na época que se eu continuasse somente trabalhando da forma que eu estava trabalhando, eu iria morrer. E que eu teria que buscar alguma outra coisa para fazer. Então assim, eu busquei a bicicleta, fazia trilha de bicicleta e também acabei buscando esse hobby da marcenaria. E aí eu fiz a virada da minha vida em 2010, numa situação a qual eu me arrastava literalmente para ir trabalhar. E aí me surgiu uma oportunidade de fazer alguns móveis e eu acabei abraçando a ideia, acabei me desligando dessa empresa na loucura, e eu parti. Não tinha reserva financeira, pelo contrário, tinha dívidas, né? Porque quando você ganha bem, você também gasta bem, você tem um cartão de crédito bacana, você, enfim. Tinha meu carro novo, zero, né? Minha esposa tinha também um carro novo, zero. Alguns meses antes não, um bom período antes, ela trabalhava numa empresa, o qual fechou, enfim, e aí ela acabou cuidando da nossa casa. Foi uma decisão em conjunto.
E aí eu fui na cara e na coragem fazer marcenaria. Mas minha ideia lá atrás no hobby era mexer com madeira maciça. Até hoje é a minha paixão. Aliás, assim, minha paixão até hoje é o mobiliário, né? Adoro muito o mobiliário. Mas enfim, foi pelo lado mais racional e óbvio possível. Comecei a fazer móveis planejados. E que seria móveis planejados? Dormitório, cozinha, rack, painel, enfim. É o que 90 e poucos por cento das marcenarias fazem atualmente. E eu fui para esse mercado. Trabalhei, aprendi a duras porradas, né? Duras pancadas da vida, que tudo aquilo que eu acreditava que eu sabia, eu não sabia. Tudo aquilo que eu me achava, eu não era nada daquilo. E que eu tinha que melhorar absurdamente, não só como empreendedor, como marceneiro, e como uma pessoa que estaria levando um móvel para casa do cliente instalar. Enfim, passada essa tocada toda aí, começou a surgir o trabalho de laqueação, né? Você começa a atingir um perfil de clientes mais com poder aquisitivo maior, ele quer algo que diferencia o móvel dele dos que estão na loja, enfim. É um padrão elevado, considerado elevado no mercado moveleiro. Inicialmente tentei terceirizar porque eu nunca tinha mexido com isso e não teve jeito, por problemas de qualidade, cronograma, porque, por exemplo, eu dava 30 dias de prazo para entregar para o meu cliente, mas a pessoa que fazia a laqueação, ele também precisava de 30 dias de prazo para me entregar. Então, assim, teoricamente, eu fechando o serviço, eu teria que já fazer todas as peças que fosse pintado e mandasse para a pessoa para pintar e que não desse nenhum furo, né, do meu erro de projeto, enfim. Era bem complexo, era bem corrido, e aí naquela época eu pensei assim, vou colocar dentro da minha empresa. E aí a gente começou a laquear as nossas peças, só que assim, era uma marcenaria pequena, não tinha demanda recorrente de pintura, e aí eu tive uma ideia. Falei assim, eu vou começar a pegar móvel que o cliente queira pintar e usado. Naquela época eu lembro muito bem, e talvez algumas pessoas aqui saibam, se você vai hoje não sei se está assim, tá? Por exemplo, na ferramenta de anúncios do Google, e você consegue saber mais ou menos qual a quantidade de pesquisa de um determinado tema, de uma palavra. Então, por exemplo, você chega lá e fala assim, marcenaria em São Paulo. Sei lá, eu vou chutar porque eu não tenho esses dados, mas 1000 buscas por mês. Acho que é mais, mas enfim, 1000. Laqueação de móveis em São Paulo. Eu acho que vinha 5. E aí eu olhei, e aí chegamos na pergunta, né? Eu olhei e falei assim, poxa,
Será? Mas na época eu falei assim, bom, eu tenho marcenaria, não preciso disso, né? Assim, eu só preciso de repente manter o menino lá que nós estávamos treinando via técnico do fabricante, via um monte de gente que se prontificou a ajudar a gente, porque eu não sabia pintar, então a gente foi. E para minha surpresa, começou um outro móvel e tal, e o menino tinha serviço todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que um dia, um dos profissionais que ajudou, né, a gente a estruturar um pouquinho a parte nossa de pintura, chegou pra gente e falou assim, poxa Carlos, vocês estão fazendo um trabalho tão legal na parte de laqueação, ao invés de você gastar tanto esforço com a marcenaria, porque tem um monte de marcenaria e marcenarias bem maiores do que você, bem mais estruturados que você, e eu acredito que para você chegar nesse patamar vai demorar muito tempo, né? Porque a competição é acirrada. Por que você não foca na parte de laqueação? E eu, de posse daqueles números que eu tinha, eu falei, você tá louco, meu? Eu preciso sustentar minha família. E aí ele me falou mais algumas coisas. E eu falei para ele assim, olha, eu vou pensar. 6 meses depois, tomei a iniciativa, contratamos a pessoa que tinha feito o site da marcenaria pra gente, fizemos o site da Pintura Laca, aliás, o nome Pintura Laca eu acabei escolhendo, diferente da marcenaria, mas isso é uma outra história. Colocamos o site no ar, começamos a fazer um pouco de propaganda. Como eu já tinha alguns trabalhos feitos pela marcenaria, eu tirei todos os trabalhos que era laqueação e coloquei tudo na parte da pintura laca, e aí a gente começou. E aí vem a surpresa. Após um mês do site aberto, um pouquinho de dinheiro de anúncio, bum! Todo o nosso espaço da marcenaria estava ocupado de móvel. Mas é igual o Santo Tomé, né? Então assim, ó, Santo Tomé em pessoa. Eu falei, não, deve ser sorte. Deve ser, sei lá. E eu fiquei mais um período tocando laqueação e pintura, laqueação e pintura. Até que num dado momento, a laqueação venceu. Porque eu estava com tanto, mas tanto serviço de laqueação que já não fazia mais sentido eu continuar com a marcenaria. Desativei a marcenaria, e aí eu falo talvez 2014, eu preciso confirmar essa informação, mas desde lá até hoje, estamos falando aí de 8 anos, né? Tivemos Olimpíada, tivemos Copa do Mundo no Brasil, tivemos um impeachment da nossa presidente, tivemos uma pandemia, e eu
continuo laqueando. Acabei me especializando. Hoje 99,99% dos nossos trabalhos é voltado para móveis, mas tem outras oportunidades, que é portas residenciais. Existe uma demanda bastante forte nisso, mas eu particularmente não gostei. Já fiz, né? Tenho alguns serviços aí de laqueação de portas. Aliás, um dos serviços foi o que me rendeu o maior faturamento até hoje, mas eu não me adaptei. Existe uma demanda muito forte de terceirização por parte das marcenarias, empresas de comunicação visual, fabricantes de produtos, enfim, que eu também, para mim, não curto, né? Como eu falei anteriormente, eu gosto de móveis, gosto da diversidade, gosto do jeito, né? Eu acabei me adaptando bastante, gosto muito, adoro o que eu faço. E assim, ó, atualmente eu trabalho sozinho. Porque não tem demanda? Não. Foi algo que eu fiz, uma escolha pessoal para mim. Cheguei a ter, se não me salve a memória, 9 pessoas trabalhando somente com a parte de laqueação. Então, assim, não é que hoje eu trabalho sozinho porque não tem demanda. Tem. Na verdade, eu adequei a minha parte da divulgação, as minhas parcerias, enfim, tudo para que eu possa fazer, porque eu gosto do que eu faço, porque eu me identifiquei absurdamente com o que eu faço. Então, assim, ó, você que tinha a dúvida que eu tive, tá respondido. É um mercado que demanda muito serviço. Te garanto que eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo tem mais carência de profissionais que executam um bom serviço, né? Deve ter milhares não digo, mas tem profissionais que não executam qualidade, mas quem executa a qualidade dá para contar nessa mão, mas não é 5. Eu não vou falar a quantidade, mas cabe numa mão. Isso em São Paulo. Agora imagina o quanto de necessidade tem no nosso país. Beleza, galera? Espero ter respondido. Se você quer entrar nesse mercado, já está atuando nesse mercado, mas tem dúvidas, continue acompanhando. Resolvi compartilhar desses 8 anos de trabalho, de fazer mesmo, né? Esse móvel que está aqui atrás foi eu que pintei, pois que ó, roupa suja, né? Não vesti agora só para fazer esse vídeo. Como eu falei, eu trabalho sozinho. E eu resolvi compartilhar por um único motivo. Sempre recebi ligações de clientes que tinham contratado
outra pessoa para fazer o serviço e tinha se decepcionado. Eu não fico feliz com isso. Sabe por que eu não fico feliz com isso? Porque esse mesmo cliente que ele teve essa decepção com esse serviço, a probabilidade de ele querer contratar novamente um serviço desse para fazer é quase zero. Porque dependendo de como foi, gera um trauma. E isso, para mim, como para tantos outros colegas de trabalho, é ruim, porque isso afasta os potenciais clientes do nosso mercado. Às vezes o cliente prefere se desfazer de um móvel desse, ó que linda, ó que lindo entalhe, por ter medo. E aí o trabalho que eu estou agora fazendo nesses vídeos todos que eu estou publicando é justamente para que eu possa clarear, sabe? Clarear aquelas pessoas que de fato querem ter um trabalho de qualidade, quer receber elogio do seu cliente e principalmente quer dar uma vida digna e sustentável para a sua família. Beleza? Até o próximo vídeo.